Nossa história começa com um otaku gordo que se autodenominava ninguém. Por causa disso, ele sofreu muito na escola. Então ele decidiu estudar acreditando que se trabalhasse duro e ganhasse muito dinheiro, todos esses problemas acabariam desaparecendo de sua vida. Isso poderia até ter dado certo, exceto por uma coisa. Ele era realmente um otaku gordo e nada inteligente. Depois de terminar a escola, a única oportunidade que teve foi se tornar um parceiro de sparring, e isso só porque o requisito para se tornar um parceiro de sparring era pesar mais de 100 quilos. Logo depois, a mesma situação de antes se repetiu, pois ele foi espancado pelos outros membros da academia. Sozinho ele chorou, incapaz de entender porque todos insistiam em intimidá-lo. Pouco depois, o supervisor Magrinsen se aproximou e pediu a Xiao para cuidar do relatório mensal. Desajeitado, ele tentou argumentar que seu trabalho era apenas ser um parceiro de sparring. Mas em resposta, o supervisor flexionou os músculos e o encarou de forma intimidadora. Assim, o jovem concordou imediatamente em cuidar do relatório e entregá-lo o mais rápido possível. Depois que a tarefa foi aceita, Madranzen chamou o funcionário novamente, mas Shu apenas virou o rosto. Naquele momento, os outros membros da equipe emergiram das sombras, também pedindo ajuda com seus horários. Diante de todos os novos pedidos, a expressão do jovem mudou completamente. Ainda assim, ele sorriu e concordou em cuidar de tudo para a equipe. À meia-noite, a cena mudou. Sentado em frente ao computador, ele se arrependeu de não ter recusado, pois nem receberia um aumento. De repente, uma dor aguda atingiu seu peito. Naquele momento, ele se lembrou do aviso do médico sobre o risco de morrer se não perdesse peso. Desesperado, ele estendeu a mão para o lado, tentando chamar uma ambulância. Logo, uma mensagem apareceu em seu telefone informando que o serviço havia sido suspenso por falta de pagamento. Sem mais nada a fazer, o jovem simplesmente aceitou que ia morrer ali mesmo. Antes de falecer, ele decidiu que precisava mudar e não podia mais continuar vivendo daquele jeito. Depois disso, ele moveu o cursor do mouse para excluir a pasta chamada Materiais de Estudo. Assim que a ação foi concluída, ele apoiou a cabeça na mesa, finalmente em paz consigo mesmo. Seu último desejo era ser um otaku gordo e repulsivo na próxima vida. No entanto, seu dedo escorregou e clicou acidentalmente em enviará para todos em vez de apenas antes que uma nova mensagem aparecesse. Para sua surpresa, Manhenshin pareceu impressionado ao ver que o relatório de Xiao já havia sido concluído. Enquanto isso, o conteúdo da pasta de estudos foi revelado. Naquele momento, toda a equipe do escritório reagiu em choque e apareceu na tela da sala de reuniões. De repente, seus olhos se arregalaram. Logo depois, ele renasceu como um bebê e questionou se aquele era realmente um novo começo. 20 anos se passaram no continente Kyuzu. Então, uma jovem segurou seu braço enquanto chamava pelo nome. Com isso, Tushan Xiaoyu lembrou de sua promessa de explorar o mundo juntos além da montanha. Ela então comentou que havia treinado ali por 20.000 anos sem nem perceber que o tempo havia passado. Finalmente, o jovem afirmou que era apenas uma pessoa comum que só causaria problemas se descesse a montanha. Xiaoyu, no entanto, não conseguia entender como uma pessoa comum poderia levantar uma montanha. Naquele momento, ele confirmou para si mesmo que havia realmente reencarnado. Sua nova vida era como o jovem mestre da seita demoníaca. Por esta razão, ele se escondeu para treinar, já que a seita estava em declínio e não podia protegê-lo. A garota apenas sorriu pensando em como essa companhia salvou do tédio. As lições de sua vida passada o motivaram a treinar rigorosamente por 2 milênios. Depois de tanto tempo, no entanto, ele finalmente percebeu algo enquanto caminhava ao lado dela. De repente, uma serpente gigante apareceu na frente deles, fazendo entender que ele havia sido transportado para um mundo de fantasia. Mesmo assim, ele ainda se via como um verdadeiro Wulinga, mas sem raízes espirituais. Assim que a criatura avançou, ele pensou que além de sua força física, ele não tinha mais nada. Em um instante, ele preparou um soco com um punho cerrado. O golpe atingiu o corpo da serpente diretamente, liberando uma onda de choque massiva. Imediatamente depois, a força atravessou a criatura e abriu uma clareira na floresta. Pequenos detritos caíram do céu enquanto ele observava o resultado. Com isso, o jovem sugeriu que comessem carne de serpente e a garota concordou entusiasticamente. Sua companheira olhou para ele com admiração, impressionada que ele havia derrotado um dragão de nível núcleo dourado. De repente, uma voz os interrompeu enquanto se preparavam para cortar a carne. Naquele instante, um homem em uma espada flutuante os acusou de roubar o dragão que ele estava caçando. O instrutor Shekunu da Academia Joanian declarou que eles eram membros da seita demoníaca. O jovem olhou para ele, sua expressão entaltarada. Logo depois, ele negou a acusação, imaginando como o homem os havia descoberto. Sem pensar 2 vezes, ele se curvou ao chão e começou a se desculpar. O instrutor observou a dupla, sabendo que eles eram apenas um demônio, raposa e uma pessoa comum sem raízes espirituais. Assim, ele decidiu que não havia necessidade de gastar mais palavras com eles. Imediatamente depois, ele atacou com sua espada usando a segunda forma de sua técnica. Quando a arma foi lançada em direção a ele, o Lenjin a pegou no ar, deixando o instrutor atordoado. Mesmo enquanto se curvava, ele se desculpou por ter pego a espada, deixando Xiaoyu confusa sobre a situação. O oponente se recusou a acreditar, pois uma pessoa comum nunca poderia impedir sua espada voadora.
Portanto, ele se virou para a garota e a acusou de ajudar secretamente o jovem. Após um momento de excitação, sua expressão mudou. O homem então decidiu que ambos morreriam por sua arrogância e atacou com 2 espadas. Mais uma vez, o Lindy pegou as lâminas no ar, surpreendendo seu oponente. Logo, ele se curvou novamente, pedindo ao instrutor para matá-lo, mas para não machucar Xiaoyu. O instrutor então convocou dezenas de espadas e as lançou em direção à garota. Sem hesitar, o jovem se colocou na frente dela enquanto as armas se aproximavam. Com movimentos rápidos, ele correu entre as lâminas para interceptá-las todas. No final, ele estava segurando todas as espadas e se desculpou por tê-las pego por instinto. O oponente congelou sem saber como reagir à situação. Rapidamente, sua atitude mudou e ele se desculpou chamando o jovem de sênior e alegando que havia sido mal entendido. Então ele pediu suas espadas de volta para que pudesse partir imediatamente. Naquele momento, um ataque roçou sua cabeça. Uma explosão de fogo foi lançada para a floresta, causando uma explosão massiva à distância. O Lindy então concordou em devolver as armas, incapaz de recusar o pedido. Com isso, o instrutor olhou para o próprio corpo, notando os danos que havia sofrido. O jovem simplesmente se virou e disse que precisava voltar para casa para cozinhar para seu pai e os outros. Enquanto eles começavam a se afastar, Xiaoyu se virou para o homem para falar sobre o que aconteceu. Com uma aura sombria, ela o ameaçou, dizendo para ele não se atrever a mencionar o assunto para ninguém. Aterrorizado, o instrutor concordou várias vezes com a ordem dela. Logo depois, o jovem a chamou para ir embora e ela correu para alcançá-lo. Sozinho, o homem observou os dois desaparecerem na distância, carregando a serpente Gant. Assim que eles estavam fora de vista, ele caiu de joelhos, se perguntando quem eram aquelas pessoas. Sua expressão escureceu ao pensar que a felicidade deles não duraria muito. Imediatamente depois, ele caiu na gargalhada, planejando contar ao verão ancestral da academia o que havia acontecido para que os cultivadores demoníacos pagassem o prisãos. Assim, Xiaoyu comentou que, embora Lindy pudesse derrotar cultivadores, ele insistia em se chamar de uma pessoa comum. Mas ele negou separo para um cultivador, enquanto a garota argumentou que o homem claramente tentou matá-lo. Como ele não tinha raízes espirituais, o jovem explicou que era por isso que a Tamosh queimava seu corpo ainda mais. Enquanto caminhavam, ela notou que ele não precisava treinar tão implacavelmente o tempo todo. Mesmo assim, a jovem achou adorável como seu companheiro parecia inconsciente de sua própria força. Logo, o cenário mudou, revelando as montanhas na distância. Em seguida, o jovem carregou os pedaços de carne para a entrada de uma caverna de onde anunciou que ia entrar. No entanto, uma placa na entrada alertava sobre uma presença demoníaca e crimes imperdoáveis. Dentro, um grande caldeirão foi colocado sobre o fogo. De repente, um homem imponente emergiu das sombras, ameaçando de morte qualquer um que ousasse invadir o território do sexo demoníaco. Ainda assim, imperturbável, o Lindy simplesmente sorriu e anunciou que havia trazido carne de serpente. Imediatamente, a expressão do grupo mudou completamente enquanto eles davam as boas-vindas ao pequeno visitante. Atrás das grades, todos imploravam pela carne, dizendo que cheirava maravilhosamente e que estavam morrendo de fome. Então o jovem explicou que, apesar das aparências, esses eram tios que cuidavam dele. Mesmo assim, o líder do grupo apenas virou o rosto insatisfeito. Naquele momento, o Dion Lidseita perguntou se o menino ainda o considerava um pai, já que não o via há 3 horas. Mas o filho se justificou dizendo que caçar e preparar a comida o havia atrasado, embora seu pai retrucasse que sabia o que estava acontecendo lá fora. Então o mais velho acusou a garota de tentar convencê-lo a descer a montanha novamente, mas o jovem negou. A resposta do líder foi um grito furioso, rejeitando absolutamente o pedido. A explosão deixou o filho e Xiaoyu chocados. Mesmo selado por 20 milhas, Woody afirmou que ainda se lembrava da astúcia do sexo justo. Com isso, ele perguntou se o menino queria que seu próprio pai o enterrasse, o que fez o jovem se desculpar. No entanto, ele hesitou por um momento antes de continuar. Logo depois, o patriarca explodiu, dizendo que ouvia as mesmas desculpas há 20 mil anos. A atitude do filho deixou o homem completamente sem palavras. Ainda assim, Lincoln declarou que não desejava mais permanecer na floresta, mesmo que isso significasse ser caçado ou morto. Então os outros membros o chamaram de ingênuo, lembrando de que ele era o último da família e que partir seria suicídio. Naquele momento, Xiaoyu interrompeu a discussão para revelar que eles haviam encontrado um cultivador justo e ela revelou que seu companheiro o havia derrotado com um único soco, embora ele tenha tentado alegar que tinha sido apenas um mal-entendido. Ouvindo isso, Woody silenciosamente questionou se o menino realmente havia crescido tão forte que ele ainda gritava que Lingen era apenas uma pessoa comum sem raízes espirituais. Em seguida, ele perguntou como seu filho enfrentaria cultivadores mais fortes, deixando a garota preocupada. Assim, o pai o avisou para não se achar invencível só porque havia derrotado alguns inimigos. Mas o jovem respondeu que nunca havia falado em ser invencível e que não estava interessado em tais coisas. Seu verdadeiro objetivo, revelou ele, era quebrar o selo e resgatá-los, algo que ele nunca conseguiria na floresta. Então Woody se virou para os outros e perguntou se eles haviam contado isso a seu filho, mas todos negaram. Naquele momento, o menino se lembrou de como seu pai, mesmo enquanto selado, sempre se preocupou em protegê-lo.
Agora que ele havia crescido, ele declarou que era sua vez de proteger o mais velho. Neste ponto, Shou-yu interrompeu para lembrá-los de algo que eles haviam esquecido. Ela explicou que, como seu companheiro não tinha aura demoníaca, sua identidade não seria descoberta e os outros concordaram. Mesmo assim, o Dee se recusou a aceitar o risco porque qualquer avanço liberaria sua aura e o mataria. Então o filho se virou para ir embora, pedindo para não ser culpado por uma decisão que ele já havia tomado. Assim que virou as costas, ouviu o pai gritar para ele parar. Logo depois, um objeto foi jogado em sua direção. Ele o pegou no ar enquanto Xiaoyu também olhava para o item. Sem entender, o jovem perguntou o que era o objeto em suas mãos. O mais velho explicou que era a qualificação para o exame da Academia Asfonte, sugerindo como um primeiro destino. Imediatamente o grupo ficou animado com a notícia, já que a academia era famosa por treinar cultivadores de nível de núcleo dorodoado. Então Xiaoyu questionou a decisão, mas o Wudei argumentou que o lugar mais perigoso também era o mais seguro. Com isso, o jovem entendeu que ali encontraria inúmeros caminhos de cultivo e poderia descobrir um para si mesmo. Em seguida, ele começou a embalar seus pertences em um grande fardo. Logo, ele apareceu pronto para partir com uma imensa carga anunciando sua partida para a Academia Joá. Curiosa, a garota perguntou como seu pai havia obtido o item, mas ele se recusou a responder. Então, Wudi admitiu que não podia mais proteger seu filho. Portanto, enviá-lo para a academia era a melhor maneira de mantê-lo vivo. Enquanto um jovem consultava um mapa em segredo, o patriarca falou com a garota sobre o mistério que cercava o corpo de Linji. Ele então pediu a ela uma raposa de 9 caudas de nível quase imperador para protegê-lo. Xiaoyu levantou a mão confirmando que entendia a gravidade da situação. Ela então perguntou quem lhes traria comida depois que ela e o menino partissem. No fundo, todo o grupo congelou ao perceber a situação. Finalmente, Wudi gritou para todos comerem, pois aquela seria sua última boa refeição. Xiaoyu então enviou suas despedidas e disse a ele para aproveitar o momento. Assim que ela se virou, ele gritou para ela esperar, mas a garota imediatamente avisou que não traria mais comida. Então, com uma expressão séria, o pai lembrou de que o mundo estava à beira do colapso. Logo depois, ele avisou de que o poder oculto dentro de Linden precisava despertar, pois o tempo estava se esgotando. Enquanto isso, a cena mudou para a imponente entrada da Academia Shuanxi. Lá, um dos instrutores organizou a fila ordenando que todos mantivessem a ordem e não cortassem a frente. Os candidatos também foram instruídos a preparar seus tokens para o exame de admissão. Carregando sua bagagem, o jovem Wulin observou o lugar esperando não chamar a atenção de ninguém. O instrutor explicou que os tokens tinham que ser inseridos na boca de um leão de pedra para detectar espiões. Logo depois, ele chamou o primeiro da fila para se apresentar. O candidato colocou o item na estátua, que brilhou e validou sua entrada. Com a aprovação concedida, o jovem agradeceu e entrou na academia. Em seguida, o instrutor chamou o próximo candidato da fila. Ao fundo, o novo participante entrou em pânico, imaginando se seu token era falso e se seria detectado. De repente, um grito chamou a atenção de todos na fila. O examinador anunciou que um cultivador demoníaco havia sido encontrado enquanto a estátua segurava a mão de um candidato. Um dos espectadores explicou que o leão de pedra não soltava quando detectava uma anomalia, deixando o observador aterrorizado. O homem capturado implorou por misericórdia, mas o instrutor ordenou que os guardas o levassem embora. Logo depois, o examinador e outro candidato apontaram para o garoto, informando que era a vez dele. Então o instrutor o chamou de suspeito por causa de sua grande mochila e ordenou que ele inserisse o token. Repetindo para si mesmo para não cometer um erro, ele se aproximou da estátua de pedra com a mão trêmula. De repente, os outros candidatos sentiram um tremor percorrer o chão do pátio. Com isso, o jovem colocou a mão dentro da boca do leão de pedra. O instrutor confirmou que o bilhete de admissão estava em ordem enquanto a estátua brilhava. Logo após um suspiro de alívio, os olhos da criatura se iluminaram e uma energia vermelha começou a emanar. Em um instante, a estátua apertou seu braço com força. A cabeça do leão se soltou de sua base e permaneceu travada em seu braço. Então o resto do corpo da estátua se desfez em pedaços, deixando o examinador atordoado. Ele ficou paralisado, sem entender o que aconteceu com a cabeça ainda presa em seu braço. Desajeitadamente, o jovem pediu desculpas e tentou consertar o dono juntando os pedaços do chão. Então o instrutor o acusou de ser um cultivador demoníaco e ordenou sua prisão imediata. Enquanto era contido pelos guardas, ele tentou argumentar que o bilhete era válido. Naquele momento, o examinador explicou que o leão atacava automaticamente sempre que sentia energia demoníaca. Só então o jovem percebeu que havia sido contaminado pela aura demoníaca por viver entre os outros. De repente, a voz de Shao ecoou pelo pátio, ordenando que todos parassem. Quando ela apareceu, a raposa questionou as ações descuidadas dos cultivadores, enquanto todos os outros se perguntavam quem ela era. O instrutor então perguntou por que um membro de um clã de monstros estava interferindo nos assuntos da academia. Com isso, a jovem agarrou o braço de Lingwen e se apresentou como sua guardiã. A revelação surpreendeu os outros candidatos que sussurraram que o garoto devia ter uma origem importante. Em seguida, Xiaoyu sugeriu que o examinador verificasse a origem do bilhete de admissão.
Olhando para o objeto no chão, o homem o reconheceu como pertencente à lendária seita número 1 do mundo. Ela então explicou que a seita havia sido destruída há 20 mil anos e que Lingen era seu único sucessor. Um dos candidatos questionou como a seita mais poderosa do mundo poderia ter sido destruída. Imediatamente depois, ele mesmo acrescentou que o nome da seita era literalmente só isso. Com isso, argumentou que era compreensível que o bilhete estivesse contaminado com energia demoníaca. O instrutor refletiu que a situação era delicada e tinha que ser tratada com cuidado. Mesmo assim, ele avisou os dois para não fazerem nada suspeito e se comportarem. Então Xiao Yu disse ao jovem para não ficar tão tenso enquanto caminhavam. Para que ninguém suspeitasse, ela o aconselhou a agir como de costume, e ele repetiu sua sugestão. Assim, a cena se abriu para revelar a arquitetura da Academia Xuantian. Logo, uma multidão de novos alunos se reuniu em frente a uma torre que os recebia. De cima, a instrutora da Academia Mei Yanli os observava silenciosamente. Em seguida, o mestre Wong se aproximou para perguntar sobre os novos alunos da UNZALI, mas o examinador comentou que havia alguns candidatos promissores no pátio. Entre eles estavam Baidi do Pico Yuzen e o jovem mestre Tijanko da seita On. Sem perder tempo, o jovem convidou a garota para praticar o cultivo duplo com ele, mas com uma expressão séria, ela simplesmente disse para ele desaparecer de sua vista. Ao redor deles, outros sussurravam que a garota era uma super gênio, filha do mestre do Pico Yuzen. Mesmo assim, Baidi concluiu que seu pai estava certo e nenhum dos recém-chegados valia sua atenção. De cima, o instrutor Mei comentou sobre a qualidade dos alunos, mas hesitou por um momento. Ele sentiu que algo estranho havia se misturado ao grupo enquanto Wu Lingen tentava agir normalmente. Mestre Won-ryu, pensando que ele era apenas alguém ansioso para mostrar sua força recém-adquirida, o examinador Mai, no entanto, duvidava que com um comportamento tão chamativo ele passasse no primeiro teste. Logo depois, um dos assistentes saiu correndo apressado. Do alto da torre, o instrutor flutuou no ar e chamou a atenção de todos, deixando-os impressionados. Ele então se apresentou como Mai Yanli, o responsável pela avaliação, e anunciou o início do teste. Ele explicou que apenas aqueles que passassem em todas as etapas se tornariam discípulos da academia. Enquanto observava, Jun Jin sentiu que o rosto daquele instrutor parecia familiar. Com isso, o homem o questionou diretamente, perguntando por que ele estava olhando para ele daquele jeito. Sem saber o que dizer, o garoto hesitou por um momento. Logo depois, ele apontou para um fio solto e brilhante pendurado no manto do instrutor. Com observação, o examinador permaneceu em silêncio no ar por um instante. De repente, ele desceu rapidamente em direção ao grupo de alunos. Com um rosto assustador, ele parabenizou o recém-chegado e disse que estava ansioso por seus resultados. O instrutor Mai, agora congelado no lugar, tentou começar a falar. Então ele repreendeu outra pessoa por não ter parado no local designado. Beidou observou a cena, sem entender por que o examinador não conseguia voar e como o recém-chegado ousou apontar isso. Mestre Wong comentou que o garoto estava em apuros por ter vendido aquele homem. Em um instante, o instrutor se libertou do fio que o havia prendido. Então ele explicou que tinha sido apenas para aliviar o clima e anunciar o início da primeira fase do teste. Will Lincoln ficou se perguntando se o examinador era insano e se era realmente necessário rasgar suas roupas para o teste. Dois outros alunos notaram os músculos fortes e a aura intimidadora do homem. Logo, um deles o identificou como o lendário portador do corpo do saco de pancada sagrado. E essa habilidade impede o cultivo ativo e o uso de feitiços. Em vez disso, o corpo absorvia ataques e capturava energia espiritual, tornando-se mais forte a cada golpe. Com isso, o usuário se tornava imune a todos os ataques de oponentes do mesmo nível. Assim, a visão deixou Lingen chocado, se perguntando se apenas masoquistas poderiam se tornar cultivadores. Então o instrutor anunciou que cada candidato tinha que acertá-lo com um soco para que ele pudesse avaliar seu potencial. Sorrindo, o homem pensou que controlando o teste poderia garantir o fracasso do garoto, então ele apontou para o Lingen e ordenou que ele começasse primeiro, mas o jovem apenas o avisou para se preparar, pois ele era muito forte. O examinador riu dizendo que nem mesmo o único cultivador de nível da NASA poderia machucá-lo. No entanto, assim que ele continuou a se gabar de sua resiliência, ele foi interrompido. Um soco atingiu seu rosto e encheu antes que ele pudesse terminar a frase. A onda de choque explodiu através do instrutor e destruiu parte da academia atrás dela. Todos os outros candidatos ficaram congelados, completamente paralisados pela cena. Enquanto isso, o mestre Wong olhou pela janela, soando incapaz de acreditar no que estava vendo. Ele então virou os olhos para a enorme cratera que o soco havia criado, abrindo um caminho através das montanhas. Com um rosto pálido, ele percebeu que tudo havia terminado para ele. Em meio aos escombros, o instrutor estava sentado no chão enquanto a fumaça subia de seu corpo. Com os olhos revirados e espuma na boca, o homem parecia completamente inconsciente. Sem entender a gravidade da situação, o jovem se virou para os outros e perguntou se isso significava que ele havia passado. Em resposta, os outros candidatos apenas recuaram em silêncio. Dos telhados acima, uma raposa saltou agilmente.
Estudando, Xiaoyu observou a cena notando como Lin Jin já havia chamado a atenção de todos. Na multidão, um dos estudantes questionou como o examinador havia sido afetado, já que a teoria dizia o contrário. Com isso, Bai Ji se virou para o recém-chegado e perguntou como ele conseguiu realizar tal feito. Enquanto isso, o mestre Wang se aproximou do instrutor deitado no chão. Ele rapidamente avaliou que a força do soco estava quase no nível de uma alma nascente tardia. De repente, os olhos do homem se abriram. Em um instante, ele se levantou do chão. Ele então correu para o jovem com uma expressão estranha. Assim que o alcançou, ele o acusou de tê-lo atingido desprevenido no rosto enquanto o jovem se desculpava. Então um dos candidatos concluiu que o corpo sagrado não resistiu porque foi pego de surpresa. O examinador avisou que o dia anterior não contava e que ele seria desqualificado se usasse truques novamente. Em seguida, uma aura dourada envolveu seu corpo ativando a habilidade. Um dos alunos reconheceu a técnica como um movimento defensivo supremo do corpo sagrado. O instrutor então se gabou, dizendo que nem mesmo com força total ele poderia ser movido. Sem hesitação, o jovem acertou um soco direto em seu estômago. O punho afundou no corpo do homem, mas ele não se moveu de seu luveuze. A multidão comentou em admiração que o examinador nem sequer moveu as pernas com o impacto. Mestre Wang, no entanto, percebeu que algo estava errado com essa reação. Logo depois, foi revelado que o instrutor Mai havia desmaiado em pé. Mestre Wang então interveio no que todos haviam passado da primeira rodada. O candidato celebrou a notícia ainda se perguntando sobre o nível de força do jovem. Em seguida, um aluno se aproximou para se apresentar ao Lin Jin. Ele se revelou como Zhen Ma, o sucessor da seita Hun, e listou suas habilidades. Com isso, ele decidiu aceitar Lin Jin como seu irmão jurado, deixando o jovem desconfortável com a ideia. Em um instante, os outros candidatos também se aproximaram pedindo para serem irmãos mais novos. Logo depois, um garoto se apresentou como Tianjin da seita Tianjin, oferecendo informações precisas com um pedido de desculpas. Ele admitiu que, embora coletasse dados, não tinha nada sobre seu novo irmão. Finalmente, Lin Jin sentiu uma sensação de familiaridade com sua atitude amigável. Então Tianjin perguntou a qual seita ou escola ele pertencia. Desagitadamente, o Lin Jin respondeu que era apenas um cultivador solitário. De repente, a multidão se separou para dar lugar ao gênio do Pikuyu Zen. Com isso, a jovem o acusou de gostar de atenção e prometeu mostrar a diferença entre eles. Logo depois, a garota se virou e foi embora enquanto ele observava. Ao fundo, uma figura encapuzada seguiu a cena em meio a uma multidão. Mestre de Kon então gritou para que ninguém comemorasse tão cedo. Ele pressionou um botão vermelho em um controle que estava segurando. O chão sob os candidatos se iluminou e todos se perguntaram o que estava acontecendo. Um minuto de tremor, o grupo se viu transportado para um lugar escuro e fechado. Do lado de fora, a estrutura se revelou como um enorme cubo metálico. Dentro do cubo, várias criaturas robóticas e cavaleiros mecanizados apareceram diante deles. Assim que foram transportados, os candidatos se viram cercados por guerreiros em armaduras gigantes. De cima, a cena revelou quão pequenos eles eram em comparação com as máquinas que os cercavam. Com um sorriso, Wang Long se apresentou como o mestre do pavilhão de Xiao e o examinador da segunda fase. Ele então explicou que todos os mecanismos de fantoche na câmara haviam sido criados por seu pavilhão. O teste consistia em desviar de armas escondidas que seriam lançadas continuamente contra eles. Logo, ele acendeu um palito de incenso e avisou que o desafio duraria até que a chama se apagasse. Shenji então começou a que as armas disparadas pelos mecanismos de fantoches eram perigosas. Em um instante, os olhos das máquinas se iluminaram, confirmando que eram reais. Com isso, os robôs começaram a disparar rajadas de energia contra os candidatos. Os alunos correram desesperadamente para desviar dos ataques que explodiram por todo o chão. As máquinas continuaram disparando sem parar. Muitos foram atingidos pelas explosões e desistiram do teste quase imediatamente. De longe, Huang Wong observou que o garoto do Huang estava indo bem. Jiang Mei ativou sua técnica e ficou parado enquanto os feixes de luz se curvavam ao redor dele. Com um sorriso, ele se gabou de que ninguém poderia atingi-lo por trás com essa habilidade. Logo depois, no entanto, um feixe de luz o atingiu e encheu no peito. O examinador apenas cobriu o rosto, fingindo que não o havia azarado. Ele então notou que a garota da seita Yujin também estava se mostrando surpreendente forte. De repente, a expressão da cultivadora mudou quando ela percebeu algo. Enquanto isso, o Lin Jin enterrou um dos robôs no chão. Ele rapidamente concluiu que dessa forma não seria atingido. O examinador então gritou furiosamente que o teste era sobre velocidade e não para ser mal interpretado. O examinador o ameaçou com desqualificação se ele quebrasse mais fantoches, ele apenas pediu desculpas. Com isso, a jovem Baide acabou se lembrando do conselho de seu pai. De repente, o instrutor Mei agarrou o dispositivo, dizendo que não havia necessidade de perder palavras com o garoto.
Ele então pressionou os botões ele mesmo para que o jovem sentisse todo o poder dos fantoches. As partes dos robôs começaram a se soltar e se fundir no centro da sala. Num instante, todos se fundem num robô gigante, surpreendendo o cultivador solitário. Logo, Tigenji explicou que a força daquela fusão superava o nível do núcleo dourado e questionou a dificuldade do teste. Ele também avisou que as armas do boneco estavam revestidas com um veneno mortal. Com flechas nas costas, o jovem só disse que se sentia tonto enquanto os outros o repreendiam. O examinador argumentou que tal coisa podia matar alguém, mas o instrutor Mai não se importou. Sorrindo, ele perguntou se eles realmente queriam que aquele garoto arrogante passasse no teste. O boneco gigante então disparou uma saraivada de agulhas envenenadas de suas mãos. No movimento rápido, Wu Lingen desviou de todos os projéteis com facilidade. Depois de se esquivar, ele parou e olhou para trás como se tivesse percebido algo. Olhando novamente, ele notou que os outros candidatos tinham sido atingidos pelos ataques e pediu desculpas. Irritado, o instrutor Mei decidiu enviar ainda mais boncos atrás dele usando o dispositivo de controle. Num instante, o jovem se viu completamente cercado pelos robôs gigantes. Com uma aura de energia se formando ao seu redor, ele se preparou para o confronto. De longe, os instrutores o avisaram que ele seria desqualificado se danificasse mais bonecos. Caído no chão, TMG prometeu queimar incenso por ele, enquanto os outros notaram que o perigo tinha diminuído. A garota da seita Yujin apenas observou, pensando que este era o resultado de gostar de se exibir. Mesmo cercado, o jovem permaneceu parado olhando para os robôs. Com isso, ele decidiu que essa era a única maneira de resolver a situação. Ele então dobrou os joelhos e reuniu força nas pernas. Com um salto poderoso, ele disparou em direção ao boneco gigante e o atingiu com um golpe esmagador. O instrutor olhou em choque, incapaz de acreditar que ele tinha conseguido voar enquanto o boneco era destruído. Os outros estudantes se perguntaram qual era o nível dele, já que voar com espadas exigia o estágio do núcleo dourado. Caindo no chão, Shinji explicou que ele não estava usando aura espiritual para voar. Na verdade, ele estava apenas usando a força de suas próprias pernas para pular. Os outros candidatos observaram incrédulos o poder de seu corpo, enquanto Tina-ji sugeriu que ele fizesse uma pausa. O instrutor Mei, no entanto, sabia que ele não podia ficar lá por muito tempo e se preparou para atacar. Imediatamente, várias lanças foram apontadas para o ponto exato onde ele aterrissaria. Incapaz de destruir os bonecos e correndo o risco de perder pontos, o jovem precisava pensar numa solução. Vendo o cultivador da seita Yujin desviando dos ataques, ele pareceu ter encontrado a resposta que procurava. Com isso, ele aterrissou precisamente nas pontas das lanças no chão. Num instante, o jovem parou bem na frente da garota. Logo depois, ele se ajoelhou diante dela. Com um sorriso, ele perguntou o que ela faria a seguir. A aproximação repentina deixou atordoada, imaginando se este era o pervertido sobre o qual seu pai a havia avisado. Num movimento rápido, o garoto se escondeu atrás dela enquanto o espadachim se defendia. Assim, ele continuou usando o corpo dela como escudo contra os ataques. Irritada, a cultivadora gritou para ele parar, mas ele apenas se desculpou, dizendo que era a única saída que ele tinha encontrado. Sem hesitação, a jovem tentou atacá-lo com sua lâmina. Com isso, ela decidiu que o derrubaria primeiro antes de qualquer outra coisa. Atacado por projéteis e por sua parceira ao mesmo tempo, o jovem gritou por ajuda quando percebeu que estava em apuros. Caído no chão, Tianji deu um joinha, impressionado com a habilidade de Lindy em desviar de golpes. De longe, o instrutor Mai riu enquanto controlava os ataques, imaginando como os dois escapariam. Com isso, a cultivadora olhou para os instrutores e notou que o palito de incenso estava quase queimado. Num instante, uma ideia veio à sua mente enquanto ele observava o examinador. Ele então parou de correr e se virou para encarar Badi enquanto as flechas voavam em sua direção. Logo depois, ele encheu os pulmões com uma respiração profunda. Os instrutores observaram a cena sem saber se ele estava se preparando para morrer. Ao exalar, uma enorme rajada de vento criou um vórtice que empurrou todos para trás. A força da explosão arrastou os outros candidatos pelo chão da arena. Mesmo assim, o instrutor mais segurou o controlador com força, acreditando que não passava de um blefe. O vento estava tão forte que até levantou o cabelo deles. O examinador o avisou para não pensar que passaria no teste, mas o jovem pediu para fazer uma pausa por um momento. Com isso, ele apontou que o palito de incenso do teste já havia se queimado completamente. O examinador Ron percebeu que a respiração havia acelerado a química e se perguntou o que havia de errado com o corpo do garoto. Xieji então gritou que o chefe Lingen realmente tinha um propósito mais profundo por trás de sua ação. Com isso, a rajada rasgou as roupas de vários candidatos enquanto ele explicava que o chefe estava tentando obter benefícios para todos. O rosto da espadachim ficou completamente vermelho com a situação. Logo depois, a discípula da seita Yujin saiu correndo, avisando que não terminaria ali, enquanto o jovem se perguntava o que tinha feito de errado. Ele então olhou para os outros participantes que estavam feridos e sangrando. Uma voz ao fundo comentou que fazia muitos anos que um calouro tão interessante não aparecia. De repente, o diretor da academia Suan Xian e o Tanjin apareceu elogiando a aparição animada e vibrante daquele ano.
Assim, os alunos se perguntaram se aquele era realmente o diretor, comentando que ele não parecia confiável com sua peruca caindo. Então Tenji os repreendeu, revelando que este era o lendário Shura da Chama Vermelha Yutanzin. Ele continuou contando a história de como o líder havia massacrado incontáveis cultivadores demoníacos e tingido seu cabelo com o sangue deles. Mesmo assim, os outros candidatos não pareceram muito impressionados com a história. Um deles então questionou por que seu cabelo vermelho era falso se a lenda fosse verdadeira. O diretor se virou para o garoto e perguntou qual era o nome dele, e ele respondeu que era Wu Lin. De cima de um telhado, Xiaoyu observou a cena. Preocupada, a jovem se perguntou por que o diretor tinha aparecido tão de repente, como ela consertaria o fato de que Lin o tinha vendido. Com isso, ela o contatou mentalmente e o garoto ouviu seu chamado. Ela então instruiu a colocar a peruca de volta na cabeça do líder antes que ele percebesse. O instrutor Mai tentou se desculpar em nome do garoto, implorando por clemência de seu superior. O diretor, no entanto, retrucou, questionando a própria falta de habilidade do instrutor. Enquanto isso, a peruca continuava escorregando da cabeça do ancião. No instante, o jovem se preparou para agir. Com um movimento rápido, ele saltou e colocou a peruca de volta na cabeça do diretor. O ancião ficou impressionado com a velocidade do movimento, que quase passou despercebido. Sorrindo, o cultivador disse que só tinha pegado algo que o diretor tinha deixado cair e que nenhum agradecimento era necessário. O instrutor Mai tentou chamar a atenção de Yu para avisá-lo. De repente, o editor apareceu com vários dados presos em sua cabeça. Suba no telhado, Xiaoyu gritou desesperadamente, dizendo para ele diferenciar entre a peruca e as armas escondidas. O instrutor Mei agarrou o menino pelo pescoço, acusando-o de atacar o mais velho, mas ele se desculpou, dizendo que havia cometido um erro. O líder, no entanto, questionou se eles realmente pensavam que coisas tão pequenas poderiam machucá-lo. O instrutor Mei apontou para o sangue escorrendo, mas o superior insistiu que fazia parte do teste. O menino pareceu impressionado, mas Xiaoyu percebeu que o diretor estava apenas fingindo ser corajoso. Então o jovem se ofereceu para remover a arma presa em sua cabeça. Assim que o dado foi retirado, um líquido preto jorrou da ferida. O líder então desabou no chão, revelando que suas pernas eram peludas. O instrutor Mai correu e o pegou antes que ele caísse no chão. Os outros estudantes comentaram que ele parecia um velho arrogante que tinha pernas peludas. O examinador Huon então anunciou que todos os alunos restantes haviam passado na segunda fase e que o próximo teste seria realizado no dia seguinte. Enquanto os instrutores carregavam o diretor em direção ao salão da alquimia, os outros apenas observavam a cena. Um dos candidatos comentou que, embora tivessem passado na avaliação, algo parecia estranho. De repente, um deles se lembrou de algo importante ao se ver cercado por marionetes. Todos gritaram ao mesmo tempo, perguntando ao mestre Huan por que ele não havia desativado as marionetes mecânicas. À distância, o instrutor Mei observou o caos no pátio enquanto Lin permanecia seguro. Escondido, o instrutor Xiao Chongwu pensou consigo mesmo que não esperava que o menino se entregasse tão facilmente. Mais tarde, os alunos lamentaram que quase foram mortos por projéteis durante o teste. Assim, a cena mudou para os dormitórios dos estudantes à noite. Lá, Xiaoyu encontrou treinando e perguntou por que ele não estava descansando, mas o menino disse que precisava passar no teste. Ela então concordou que a próxima avaliação era crucial para obter mais recursos de treinamento. Mesmo assim, a jovem lembrou de que equilibrar trabalho e descanso também era importante. Com isso, ela se ofereceu para ajudá-lo a desbloquear seus meridianos, mas sua expressão o deixou desconfiado. A garota apenas o elogiou por ser ambicioso e se aproximou dele. De repente, ela tropeçou em uma pedra perto da porta. Com um movimento rápido, o cultivador afadou e disse para ela ter cuidado. Para si mesma, Xiaoyu comemorou que seu plano havia funcionado perfeitamente. Lá fora, Baidi permaneceu de pé perto de uma parede. Com isso, ela prometeu a si mesma que faria o Lin pagar pelo que aconteceu. De repente, um barulho a assustou. Imediatamente, ela se virou para o som, que vinha de seu quarto. Sua expressão mudou enquanto ela tentava entender a cena. Através da janela, a garota viu a silhueta de Wu Linjin e se perguntou o que ele estava fazendo ali. Assim, ela tentou se convencer de que era um engano, já que o menino mal havia chegado à academia. Com isso, ela decidiu se acalmar para poder observar a cena com mais clareza. Olhando novamente a silhueta, a janela pareceu confirmar suas suspeitas. Na realidade, ele estava apenas treinando com sua corda de pular, que felizmente seus tios haviam encontrado. Enquanto isso, Xiaoyu se arrependeu de ter derramado vinho de farinha vermelha usado para tratar lesões. Ela então se abaixou com um pano para começar a limpar a poça no chão. Ao pisar no líquido, a jovem escorregou e de repente caiu. Lá fora, Baidei se preparou para invadir o quarto determinado a salvar a garota. De repente, uma silhueta assustadora apareceu na janela, fazendo-a gritar de terror. Ela rapidamente cobriu o rosto, acreditando que já era tarde demais para fazer qualquer coisa. Dentro do quarto, o cultivador perguntou a Xiaoyu se ela estava bem, mas ela apenas disse que havia caído. Com isso, ela lamentou que suas roupas tivessem sido manchadas com um líquido vermelho.
A cena o deixou perturbado, fazendo desviar o olhar. Ele então se ofereceu para ajudá-la a encontrar roupas limpas e se virou para o guarda-roupa. De repente, a porta do quarto foi aberta com grande força. Com a espada na mão, Baidi o chamou de assassino demoníaco e ordenou que ele se rendesse. Naquele momento, a cena mostrou o jovem entregando uma toalha para Xiaoyu, que estava ajoelhada no chão. Ao entrar, a garota o acusou de profanar o corpo enquanto o outro se perguntava como ela havia se tornado um cadáver. O jovem não conseguia entender por que estava sendo chamado de assassino demoníaco. Ele então questionou se ela havia descoberto sua identidade, mas a resposta foi negada imediatamente. Mesmo com sua tentativa de explicação, Baidi se recusou a ouvir e se preparou para atacar. Ela rapidamente ativou sua técnica de espada e uma aura de energia se formou ao seu redor. A jovem então lançou seu ataque de 10.000 espadas. Sem outra opção, ele decidiu que precisaria ofendê-la para se defender. Com isso, ele se moveu a alta velocidade desviando as lâminas de energia. A rapidez de seu movimento o deixou surpreso por um instante. Baidi o avisou para não pensar que era tudo o que ela tinha. Ela então preparou seu ataque de espada celestial perfurante. Um enorme raio de energia foi disparado em sua direção. Para se defender, ele rebateu o ataque com um soco direto. Seu oponente não podia acreditar que ele havia estilhaçado sua pequena espada usando apenas seu corpo. De repente, ela sentiu uma presença aparecer bem atrás dela. Em um instante, ela foi atingida na nuca com um golpe de palma destinado a apagar sua memória. Com isso, ela desabou no chão completamente inconsciente enquanto sua espada rolava para o lado. Sentado no chão, o cultivador se desculpou explicando que esta era a única opção para evitar revelar sua identidade. Assim, a técnica consistia em infundir poder na palma da mão e direcioná-lo para o cérebro do oponente. Como resultado, o golpe a deixou completamente atordoada no chão. Logo depois, ele disse que precisavam levá-la de volta rapidamente antes que alguém os encontrasse ali. Ele então carregou a garota em seus ombros para fora do quarto. Sob a luz do luar, ele correu pelos telhados da academia com ela. Enquanto avançava, ele procurava o lugar certo onde deveria tê-la deixado. De repente, a ferida da espada começou a acordar, imaginando o que havia de errado com ela. Sem hesitar, ele atingiu novamente com a mesma técnica para apagar sua memória. Com um suspiro, ele pensou que quase havia sido exposto. Mesmo assim, algo continuava a incomodá-lo. Enquanto a carregava pelas ruas da academia, ele se perguntava onde aquela mulher realmente morava. Por causa disso, a situação o deixou completamente perdido, sem saber o que fazer a seguir. Escondida, ela e Jay observaram a cena tentando entender que tipo de relacionamento existia entre o chefe Limon e Baidi. Embora ele tenha empurrado a porta de um dos quartos, ele logo abriu totalmente. Depois disso, o jovem a ajeitou na cama. Como o quarto parecia desocupado, ele presumiu que ela estava hospedada ali. Mas de repente, a jovem começou a acordar questionando o que estava acontecendo. No entanto, sem hesitar, ele a atingiu novamente com uma técnica de apagar a memória. Quando ela desmaiou, o estranho se desculpou por não poder revelar sua identidade. Vesk começou a se preocupar se o uso repetido da técnica poderia ter embaralhado suas memórias. Mesmo se sentindo culpado, ele sabia que era melhor do que ter sua família exterminada. Olhando ao redor, ele se surpreendeu com a bagunça no quarto da jovem. Logo depois, ele notou as pegadas que havia deixado no chão. Portanto, determinado a não deixar rastros, ele pegou e esfregou para limpar o lugar. Além disso, enquanto limpava, ele decidiu que também poderia arrumar a bagunça no quarto dela. Mas então a cena mudou para um gazebo no meio de uma floresta à noite. Naquele momento, uma figura encapuzada ordenou que quem estivesse se escondendo ali parasse. Assim que o jovem Shao Chun surgiu, o estranho os elogiou por estar tão bem escondido. Logo depois, a figura se gabou de que nada poderia escapar de seus olhos. Com isso, o jovem explicou que precisava de sua ajuda para lidar com um novo aluno. O homem encapuzado, no entanto, questionou por que ele deveria ajudá-lo. Em troca, o instrutor prometeu seu total apoio e a escolha do próximo chefe de família. Logo depois, a figura se levantou e perguntou pela identidade do alvo e um pedido foi atendido, Wu Linjin. Ouvindo o nome, o homem se lembrou do garoto arrogante do exame. Então o instrutor propôs fraudar a loteria para que ele pudesse matar o jovem acidentalmente. O encapuzado, no entanto, concordou com o plano, mas o lembrou de não esquecer sua promessa. Enquanto a figura se virava para sair, o jovem mestre Shao o chamou de volta. Pouco depois, ele pediu ajuda com outro assunto. Pois na água a serpente aquática gigante havia se enrolado em sua perna, prendendo firmemente. Desesperado, ele implorou para ser salvo primeiro, o que deixou seu aliado incrédulo com a situação. Sem outra escolha, o homem decidiu intervir. Com um movimento rápido, ele sacou sua arma e cortou a criatura com um golpe de energia. Logo depois, ele correu e saltou, terminando o ataque com um golpe poderoso. Assim, com a besta derrotada, a figura encapuzada anunciou que havia terminado. Mas de repente, o Shunmus caiu do céu, gritando entre as árvores. Em um instante, o homem o pegou em seus braços antes que ele atingisse o chão. Finalmente, o instrutor elogiou a força do gênio da família Shao, mas o jovem apenas pediu para ele sair de cima. Com isso, a figura o deixou cair de cabeça na água e foi embora. Logo depois, o espírito do mestre dela apareceu e encapuzado avisou que Wu Linjin não era tão simples.
Então o mestre concordou, admitindo que o poder que o garoto havia mostrado seria difícil até mesmo para ele em seu auge. Mesmo assim, o homem se gabou, afirmando que ninguém naquele mundo poderia derrotá-lo. Ele então se revelou como um viajante do tempo chamado Jyo-Woo, pois em sua vida original ele era apenas um estudante comum em Blue Star. Após um acidente de trânsito, ele acabou transmigrando para o mundo do cultivo. Logo depois, ele se tornou um jovem mestre aparentemente insignificante da família Shao. Um dia, enquanto cuidava do gado, ele tropeçou e caiu em esterco. Naquele instante, ele encontrou o anel que abrigava o mestre Dan, começando sua jornada de poder. Com a história desse protagonista, ele se sentiu confiante de que todo oponente não passava de um trampolim em seu caminho. Além disso, Ku-Wu declarou que, mesmo sem ressentimento, o destino de Wu Lingen era ser derrotado por ele. Enquanto isso, em outro lugar, o jovem espirrou repentinamente, sem entender o porquê. Depois de terminar a limpeza, ele decidiu que o quarto estava arrumado o suficiente e que era hora de partir. Com isso, ele abriu a porta de madeira. Depois de se despedir, ele saiu enquanto Bai Di continuava dormindo. Parado em frente ao seu próprio quarto, o viajante notou algo estranho. Assim que entrou, ele percebeu que alguém havia estado em seu quarto. Logo depois, ele encontrou Bai Di deitada inconsciente em sua cama. Por um momento, ele ficou ali apenas observando a garota adormecida. Mas em um instante, ele entrou em pânico ao perceber que um cultivador havia invadido seu quarto. Ao se aproximar da cama, Shou observou Bai Di se virar em seu sono. Logo, a fama da jovem como a deusa da nova geração veio à sua mente e ele a admirou mesmo enquanto ela estava dormindo. Então o jovem se repreendeu, lembrando-se de que não era hora para distrações. Com uma nova postura, ele se virou em direção a uma das peças de mobília do quarto. Assim, ele começou a analisar a situação, ponderando porque uma garota estaria arrumando seu quarto e deitada em sua cama. Portanto, uma única conclusão surgiu em sua mente. Ela certamente deve gostar dele. A memória de histórias em quadrinhos de sua vida passada o fez acreditar que, como protagonista, era seu destino ter uma heroína apaixonada por ele. Enquanto olhava para a garota adormecida, ele questionou se Bai Di poderia ser sua heroína destinada. Logo depois, sua expressão mudou ao perceber que, apesar de tudo, a garota ainda não havia acordado. Naquele momento, o mestre Dan apareceu e revelou que sua consciência estava danificada, o que a impedia de acordar. Assim, ela mostrou a Ho-Ho, que presumiu que Bai Di havia gasto tanta energia limpando seu quarto que desmaiou, levando o mestre Dan a repreendê-lo. Despreocupado, o jovem se inclinou sobre a cama, confiante de que poderia ajudar usando o conhecimento de primeiros socorros de sua vida passada. Ele então se posicionou em frente à cama e se preparou para iniciar o procedimento. Naquele instante, a garota deitada lhe soltou um leve murmúrio. Lentamente, os olhos se abriram e ela questionou o que estava acontecendo com seu corpo. Naquele exato momento, o jovem mestre se inclinou sobre ela com os lábios prontos para um beijo. De repente, um estrondo alto fez Wu Lingen se virar, assustado com um barulho vindo do quarto. Imediatamente depois, Bai Di abriu a porta com um chute ao sair, avisando para nunca mais aparecer na frente dela. Sentado no chão, Fu Hua se perguntou por que ele havia sido atacado, se ela tinha sentimentos por ele, levando o mestre Dan a sugerir que ele poderia estar pensando demais nas coisas. Assim, o jovem concluiu que as mulheres deste mundo eram naturalmente reservadas e que um beijo havia sido direto demais. Mestre Dan então perguntou como ele poderia ter tanta certeza de que Betty gostava dele e não tinha simplesmente entrado no quarto errado por engano. Com o rosto machucado, o protagonista respondeu que a razão era simples. Ele era um protagonista nato. Lá fora, a jovem caminhava sozinha pelo pátio enquanto tentava entender como tinha ido parar na cama de outra pessoa. Com isso, uma memória surgiu em sua mente, mostrando o momento em que confrontou Wu Lingen e ouviu a acusação de que ele era um cultivador demoníaco. Aos poucos, uma memória ficou mais clara e ela finalmente começou a entender o que aconteceu. Em sua lembrança, ela acusou Wu Lingen de ser um cultivador que usava corpos para fortalecer seu cultivo. Portanto, Bai Bai percebeu que havia descoberto um grande segredo e que a pessoa na sala provavelmente era cúmplice de Wu Lingen. Com um sorriso determinado, ela jurou que encontraria provas de que um ladrão havia se infiltrado na academia Zhuangqian. Naquele instante, sua voz ecoou pela noite, gritando o nome de Wu Lingen como uma promessa de vingança. O grito acordou dois estudantes que reconheceram a voz de Bai Dan e se perguntaram o que poderia ter acontecido entre ela e Wu Lingen. No dia seguinte, no palco de apresentação, todos os alunos já estavam reunidos para avaliação. Enquanto esperavam, alguns começaram a reclamar que a avaliação ainda não havia começado e que nenhum instrutor havia aparecido. Longe dali, Wu Lingen continuava seu treinamento intenso, determinado a se esforçar ainda mais. Assim que Chu Jin Xiaoyu tentou acalmá-lo sobre o teste, ele respondeu que não podia se dar ao luxo de relaxar. Em meio à multidão, Bai Di observava a cena e criticou Wu Lingen por ainda se exibir. Outros alunos notaram a reação dela, lembrando que Bai Di havia gritado o nome de Wu Lingen na noite anterior e questionaram o que havia acontecido. Com um sorriso, Shinji se aproximou e ensinou que nenhum deles sabia a verdadeira história por trás do evento. Pouco depois, ele começou a explicar que a relação entre os dois é mais profunda, preparando-se para contar o que havia visto na noite anterior. Antes que pudesse continuar, no entanto, uma lâmina foi pressionada contra seu pescoço, interrompendo a fofoca.
Imediatamente depois, Xiao Wu apareceu por trás e o ameaçou para não caluniar Bai Di, fazendo o garoto concordar imediatamente. Com um aviso dado, ele se afastou, deixando Shinji cair no chão. A multidão comentou sobre a reação repentina, supondo que ele fosse apenas um grande admirador de Bai Di. Ignorando os comentários, Xiao Hou reforçou para si mesmo que ela era seu tormento predestinado, enquanto o mestre Dan apenas observava sua confiança. De repente, um grito autoritário exigindo silêncio ficou por toda a área de apresentação. Com a chegada de Mao Hanxin, todos os alunos, incluindo Wu Lingan, se voltaram para o palco. Logo depois, os instrutores Meng Yeli, Yu Tenjin de Ryu, Lu Wong subiram ao palco e a terceira avaliação foi anunciada. Mayana explicou que esta rodada seria um teste de combate real onde o desempenho determinaria qual classe cada aluno seria atribuído. Depois disso, ele os informou que o diretor Yu Tanxin avaliaria pessoalmente todo o processo. Ao lado de Wu Linjin, Kushan Xiaoyu comentou que o diretor parecia ter trocado sua peruca, mas ela foi rapidamente repreendida para ficar quieta. O diretor pareceu notar o sussurro, mas apenas confirmou que havia entendido as instruções. Então, um dos instrutores apertou um botão e anunciou que a terceira rodada seria um teste de combate no qual os candidatos sorteariam seus números. Com isso, os alunos se alinharam em frente a uma máquina em forma de pinguim para obter seus números. O Lingan observou os outros se aproximarem enquanto esperava sua vez na fila. Quando chegou sua vez, ele colocou a mão dentro da abertura da máquina para pegar um número. Vendo a chance perfeita, Mei Yan aproveitou a oportunidade para lançar um pedaço de papel metálico em direção ao garoto. Sem entender o que tinha acabado de acontecer, ele olhou para baixo em sua mão. Em sua palma, o papel com o número 38 estava rasgado e preso a um pedaço afiado de metal. De longe, Mei Yan observava a cena com um sorriso satisfeito. Pouco depois, ele se virou para Xiao Wu e confirmou que havia conseguido fazer o alvo pegar um fenímero manipulado. O instrutor se gabou de sua habilidade, mas foi interrompido por uma tosse sangrenta e o jovem encapuzado o aconselhou a parar de falar. Então Xiao Wu mostrou seu próprio número 36 e questionou se o plano havia falhado, já que ele não estava no mesmo grupo do garoto. Com a superioridade aérea, o encapuzado respondeu que ele não havia entendido a verdadeira estratégia. Madian explicou que o Lin parecia ter algumas técnicas de cultivo, então ele preferiu colocar outra pessoa para testar suas habilidades primeiro. Naquele momento, o jovem notou uma grande sombra se aproximando e se virou para encarar seu oponente. Um homem gigante com o número 37 apareceu diante dele e o aconselhou a desistir, chamando-o de fraco. Na multidão, Tianjin e outros alunos ficaram surpresos com o primeiro oponente de Linjin, comentando que ele não parecia ser alguém fácil de enfrentar. Logo, Tianjin revelou que o adversário é um Chizu, um assassino notório conhecido por nunca deixar testemunhas. Parado diante de Wu Linjin, o homem revelou que havia observado suas duas avaliações anteriores. Com desdém, ele o rotulou como lixo, confiando apenas em um pouco de força natural. Wang Chizu então se gabou de estar no auge do refinamento da chave e deu um tapa no rosto do garoto, provocando a fúria de Tu Sanchu. Enquanto tentava acalmar seu amigo, Wu Lindo encarou silenciosamente seu oponente. Vendo a reação, Wang Tiju zombou dele, perguntando se ele queria começar a lutar ele mesmo. Em meio à tensão, a multidão se agitou esperando que o recém-chegado finalmente reagisse à provocação. Para surpresa de todos, ele simplesmente se desculpou, afirmando que sua raiz espiritual era muito pobre enquanto aqueles ao seu redor caíam no seu país. Tuzun Shaolyu repreendeu por ser tão educado com o oponente, mas ele simplesmente respondeu que o que foi dito era verdade. Assim, Wang Tizu se aproximou e ordenou que ele se ajoelhasse se quisesse que sua vida fosse poupada. Wu Lingan olhou para ele em silêncio por um momento antes de começar a falar. Naquele instante, ele declarou que, mesmo fraco, tinha razões que o obrigavam a continuar lutando. O assassino então o avisou para se preparar para a derrota na arena e se virou para sair. Enquanto ele se afastava, Shushan Xiaoyu elogiou a atitude de Wu Lingan, embora ele olhasse para ela confuso. Longe dali, o Tijo pressionou Mayenne para o acordo entrar na classe superior se matasse o garoto. Sorrindo, o assassino se afastou, prometendo fazer o recém-chegado entender seu verdadeiro poder. Mayenne apenas comentou que esperava que o Linha não fosse eliminado na primeira rodada. Logo depois, Ma Henshin anunciou o fim do sorteio e convocou o calouro da primeira partida para a arena. O primeiro a ser anunciado foi o número 1 Baidi para o deleite do público. Em seguida, o número 2, Aimar, entrou na arena e Meti imediatamente propôs o cultivo duplo, irritando a multidão. Enquanto todos jogavam objetos nele, Zhang Mei se esquivou com confiança, avisando que ataques por trás não funcionavam com ele. Momentos depois, ele foi atingido em cheio na cabeça, destruindo completamente sua compostura. A comida foi desviada, mas acabou atingindo o instrutor Mai Henshin, deixando coberto com ela encalhar enquanto Zhang Ma se desculpava. De longe, Shou e Mei Yan simplesmente observavam o caos se desenrolar na arena.
Com um olhar sério, o jovem encapuzado declarou que se lembraria do nome de Zhang Ma por cobiçar a mulher que era dele. Ma Yan lhe questionou como ele havia se aproximado tão rapidamente, ao que o misterioso jovem respondeu que era o efeito da aura de seu protagonista. Para acabar com a comoção, o diretor Yu Tongxin tossiu e ordenou que a partida começasse imediatamente. Assim, o instrutor liberou Zhang Ma, ainda coberto com os restos de comida da multidão. De pé no lado oposto da arena, Bai Di apenas comentou que era exatamente isso que ela queria. Portanto, Zhang Mei declarou que mostraria suas verdadeiras habilidades para finalmente conquistá-la. Então ele se preparou para executar uma de suas técnicas mais poderosas. Usando o clone das sombras, ele criou várias cópias de si mesmo que se espalharam por toda a arena. Shinji explicou que a técnica criava clones com movimentos rápidos, mas Wu Linjin não pareceu impressionado. Cercando sua oponente, os clones zombaram dela, dizendo que ela nunca o derrotaria sem encontrar o seu ex. Bai Di apenas observou em silêncio por um momento e de repente todos os clones desapareceram, deixando apenas as pernas de Zhang no meio. Com um movimento rápido, a jovem acertou um chute preciso em seu oponente, que perguntou se ela pensava que ele era um idiota. Naquele instante, ele se contorceu de dor e acusou de usar um golpe desprezível e baixo. Sorrindo, o jovem começou a revelar que nem tudo era como parecia. Logo depois, Zhang Mei exibiu uma placa de metal protetora explicando que, como ele já havia assediado outros antes, ele já estava preparado para esse tipo de ataque. Afirmando que sua gentileza havia sido rejeitada, ele decidiu que não seria mais misericordioso e começou a concentrar energia em suas mãos. Assim que a esfera de energia foi lançada em direção a Bai Di, ele teve que se esquivar de seus rápidos ataques de clone. Na multidão, Wu Linjin questionou por que ele não havia disparado a esfera cair diretamente para atacar. Com isso, Qianji explicou que o nível de um cultivador determinava a distância e o poder do Qi e que meramente condensá-lo já era um feito impressionante. Ouvindo a explicação, Linden refletiu sobre o quão forte seu pai e Toussaint Xiaoyu realmente eram. Na arena, Bai Di conseguiu desviar de todos os golpes e perguntou se era tudo o que ele tinha para mostrar. Com um aceno de mão, Zhang Mei declarou que essa farsa deveria terminar. Avisando para não subestimá-lo, ele se preparou para redirecionar o ataque contra ela. Rapidamente, ele saltou para trás para ganhar alguma distância. Com um sorriso vitorioso, ele se gabou de seu controle sobre a esfera Kai. Finalmente, ele proclamou que sua habilidade superava a imaginação dela e lançou o ataque diretamente. Com sua agilidade, ela conseguiu desviar do ataque dele. A cultivadora se recompôs e começou a evitar as esferas de energia com movimentos rápidos. Os instrutores comentaram sobre a habilidade única do Hun de manipular a energia espiritual liberada fora do corpo. Um dos alunos explicou ao Wu Linjin que a técnica usava fios de energia para controlar ataques maiores, deixando-o impressionado. De volta à arena, Bai Di enfrentou a esfera de energia que se aproximava com um olhar determinado. Então ela desembanhou sua espada, irritada por ser forçada a usá-la contra um oponente tão desprezível. Com um único movimento, ela declarou uma desgraça e cortou a esfera de energia ao meio. O impacto de um corte avançou em linha reta e atingiu seu oponente diretamente. De repente, a placa de metal protetora de Zhang Mei se estilhaçou, deixando-o completamente chocado. Momentos depois, ele caiu de joelhos impressionado por ela ter destruído seu ataque e ainda mais convencido de que ela era a mulher certa para ele. Com o impacto, o jovem desmaiou e caiu no chão da arena derrotado. Wu Linjin observou a cena confusa sobre como a energia estava sendo controlada. O instrutor Ma Henshin então anunciou que Zhang Ma havia perdido sua capacidade de lutar e declarou Baidu a vencedora. Enquanto a multidão celebrava a vitória do Pico Yuzen, a espadachim permaneceu imóvel no centro da arena. Ao lado de Toussaint Xiaoyu, o jovem refletiu sobre se era assim que as batalhas entre cultivadores realmente eram. De repente, uma garota apareceu segurando uma enorme coxa de frango. Ouvindo o barulho, Linjin se virou para ver o que havia acontecido. A garota de cabelo rosa então reconheceu Bai Di, expressando sua admiração pela cultivadora número 1 da nova geração. Logo depois, ela comentou que também desejava ser tão forte um dia. A recém-chegada se aproximou de Wu Linjin, que ficou surpreso com sua altura. Sem querer, ela esbarrou em dois Shan Xiaoyu, que ficou chocada com o impacto. Naquele instante, a raposa presumiu que isso era o tipo de coisa que Linjin gostava. A garota de cabelo rosa notou o olhar do menino e deduziu que ele estava desejando comida. Vendo a reação de todos, ela ofereceu a carne e perguntou se ele não estava desejando algo mais. Embora se repreendesse, o Wu Linjin admitiu que estava com fome por causa do treinamento e aceitou o pedaço de carne. Toussaint Xiaoyu entrou em pânico, sem saber o que fazer ao perceber que ele realmente queria a comida. Assim, ela não podia acreditar que uma estranha havia entendido os desejos de Linjin melhor do que ela. Enquanto isso, o instrutor ordenou que Zhang Li fosse removido da arena para que os próximos candidatos pudessem se preparar. Com a boca cheia, Wu Linjin perguntou o nome da garota que havia alimentado. Sorrindo, ela se apresentou como Moron Tian, uma estudante que havia entrado na academia no ano anterior. Toussaint Xiaoyu questionou sobre ser veterana, mas a jovem respondeu que não era exatamente assim, enquanto se escondia atrás da carne.
Logo depois, Moro Chen explicou que ela realmente havia repetido devido às notas baixas e tinha vindo fazer o exame de colocação. Enquanto comia, ela revelou que poderia ser expulsa se os resultados fossem ruins, fazendo o Lin Jin notar que ela não parecia muito nervosa com isso. Pouco depois, Tenji se aproximou para compartilhar informações que eles poderiam não saber. Ele revelou que a veterana Morron vinha de uma família famosa de alquimistas, reverenciada em todas as 9 províncias. Consequentemente, ele explicou que ela havia desenvolvido uma técnica que transformava ingredientes alquímicos em comidas sem perder seus efeitos. Ouvindo isso, Wu Linjin percebeu que a carne que ele acabara de comer era na verdade uma pílula espiritual. Naquele momento, ele se sentiu envergonhado por ter consumido algo tão valioso, mas Moro Chen o tranquilizou. Ela explicou que simplesmente não suportava ver alguém com fome. Sua gentileza deixou Wu Linjin e Tuzan Shoyo sem palavras. Comovido, ele a chamou de anjo enquanto a raposa ao seu lado resmungava que não era grande coisa. De repente, uma multidão de admiradores passou correndo por eles, abrindo caminho para o jovem mestre. Naquele momento, Bai se aproximou com um olhar focado, ignorando a comoção ao seu redor. Sem hesitar, Ma Rongjian correu até ela e com a ocasião pediu um autógrafo. Enquanto ela esperava ansiosamente, Bai Di apenas a encarou friamente, deixando Wu Lingen e seu guardião em silêncio. A número 1 recusou o pedido, mas aconselhou a ter cuidado ao escolher seus amigos. Ela então se virou para Wu Lingen e prometeu que descobriria a verdade sobre o que ele havia feito na noite anterior. Enquanto ela se afastava, a multidão começou a especular se Yan Ji havia dito sobre o relacionamento deles era verdade. Por causa disso, Ma Rongjian perguntou se ele era realmente próximo de Bai Di, mas o menino respondeu que apenas a conhecia. Ignorando a resposta, ela segurou sua mão e pediu que ele os apresentasse, pois ela queria se tornar tão forte quanto a veterana. De repente, a voz do instrutor Mahanzi Nikou, chamando o nome de Ma Rongjian 2 vezes, do palco, ele a repreendeu por não ouvir e disse para ela se apressar para a luta. Enquanto corria, a garota pediu ao Wu Linjin para não se esquecer de entregar sua mensagem, e ele concordou em tentar. Com isso, Tuzan Xiaoyu aconselhou a ficar longe dela, mas ele respondeu que achava que ela era uma boa pessoa. Ele então refletiu que alguém que se importava tanto com o estranho não poderia ser uma pessoa ruim. No palco, o instrutor lembrou que esta era sua última chance de refazer o exame. A garota então respirou fundo para se preparar para a luta. Com um olhar determinado, ela disse a si mesma que precisava vencer pelo menos uma batalha para ficar. Então o pensamento de ter que retornar a um lugar escuro aterrorizou. O instrutor então anunciou a próxima luta e chamou o número 36 para subir ao palco. Em resposta ao chamado, uma figura encapuzada começou a caminhar em direção à plataforma de apresentação. Meron Chen observou seu oponente se aproximar e sua expressão mudou para completa surpresa. Enquanto ele abaixava o capuz, Shuo Valor revelou seu rosto com um sorriso e anunciou que estava chegando. Com os dois lados em posição, o instrutor se preparou para iniciar a luta. Enquanto isso, os dois oponentes se encaram com expressões sérias, prontos para a batalha. Nos assentos superiores, o Teng Xing e o Huang Luhong questionaram como a jovem de uma família marrom acabou no teste de calouros. Logo, o jovem severo explicou que ela havia falhado em quase todas as avaliações, até mesmo no teste de alquimia, e provavelmente teria que repetir o ano. Com isso, ambos concluíram que se a veterana não ganhasse nenhuma luta, talvez tivessem que mandá-la de volta para a família dela. Então Shinji comentou com Wu Linjin que, embora ela pudesse preparar comidas medicinais poderosas, a garota não tinha habilidades de combate. No centro da arena, o instrutor mais uma vez se posicionou para dar o sinal. Então, com um salto para trás, ele anunciou que a luta havia começado. Com os punhos cerrados, Maron Harris convenceu de que não podia perder de jeito nenhum. Por outro lado, o oponente dela comentou que não esperava lutar com uma garota tão fofa. Logo depois, o jovem imaginou que venceria facilmente com sua vasta experiência. Ainda mais confiante, ele fantasiou que após a luta, tanto ela quanto o Bai Di ficariam impressionados com sua força e se juntariam ao seu harém. Naquele momento, a garota avançou com um grito e lançou um soco direto. O punho dela atingiu o rosto do jovem cheio, pegando de surpresa. Com o impacto, ele foi jogado para trás enquanto sua oponente não lhe dava descanso, avançando para outro quer. Então Wu Linjin questionou por que aquele idiota estava apenas parado ali sorrindo, enquanto Tu Xiaoyu sugeriu que ele devia estar pensando em algo feliz. Dentro de sua mente, o mestre Dan o repreendeu por sonhar acordado, mas o lutador insistiu que venceria porque era o protagonista. De volta à luta, a veterana Meron avançou e lançou outro soco direto no rosto de seu rival. No último segundo, ele conseguiu agarrar o punho dela, interrompendo o ataque. Com o golpe bloqueado, o jovem avisou que o mesmo movimento não funcionaria com ele uma segunda. Logo depois, ele a jogou por cima do ombro, lançando-a para o outro lado da arena. A jovem caiu com força no chão enquanto seu oponente começava a se levantar para seu próximo movimento. Mesmo assim, com a guarda levantada, ela se preparou para atacar novamente. Com isso, o jovem usou sua velocidade, afirmando que o combate corpo a corpo normal nunca o alcançaria. Na plateia, Wu Linjin gritou palavras de incentivo à veterana para o desespero de Triu Sonju.
Ofegante, a jovem parecia estar ficando sem energia para continuar a luta. Mesmo assim, se recusando a perder, ela puxou duas enormes pernas de carne determinada a não desistir. Para surpresa de seu rival, a garota começou a devorar a comida ali mesmo, no meio da arena. Então Qin-ji explicou que a lutadora estava usando comida espiritual para aumentar seu poder de combate, fazendo o Lin Jin perceber que não era fome. Logo depois, ele revelou que a comida era, na verdade, pílulas de verdade e que comer tanto de uma vez poderia ter sérias consequências. De repente, a energia acumulada explodiu uma luz brilhante que cegou o jovem por um instante. Imediatamente depois, Meiron Harris apareceu com suas roupas rasgadas, mas cercada por uma aura de poder. Na plateia, Wu Linjin e Tu Shin Xiaoyu se perguntaram se o que viram foi uma explosão de seu corpo ou apenas de suas roupas. Com um sangramento nasal, o jovem soltou uma risada zombeteira. Ele então declarou que, mesmo com o esforço de última hora, uma veterana não seria capaz de derrotá-lo, apenas ser repreendido para limpar o nariz primeiro. Ignorando um comentário, Asuka respondeu que tinha que tentar, mesmo que parecesse impossível. Com um grito, ela atacou seu oponente, quebrando o chão da arena enquanto avançava. O ataque surgiu em direção ao lutador, que se preparava para o impacto, enquanto o mestre Dan o avisava que sua força havia superado o estágio de refinamento da chave. Ele respondeu que já sabia. Então o combatente declarou que a luta ainda não havia terminado e se preparou para atacar novamente. Com isso, o jovem anunciou que também começaria a lutar a sério. O punho dela então colidiu contra a espada que ele usou para se defender. A força do impacto o surpreendeu, deixando-o atordoado por um momento. Então o soco quebrou sua guarda e o atingiu diretamente. O Ligan ficou impressionado com o poder da veterana, mas Toussaint Xiaoyu notou que ela estava apenas forçando seu corpo ao limite. Logo depois, o observador explicou que com esse nível de intensidade, a jovem não duraria mais do que alguns minutos. No meio da arena arruinada, Harris respirava pesadamente já exausta da batalha. Com suores correndo pelo rosto, ela se perguntou em voz alta se havia conseguido vencer. Na plataforma de observação, o instrutor perguntou se o jovem havia sido espancado até a morte, mas o diretor Jorge Shinshin o tranquilizou. Com um olhar sério, o diretor afirmou que a batalha ainda não havia terminado. Em meio à fumaça, a silhueta de uma espada apareceu e o oponente se surpreendeu por ter sido levado ao seu limite por uma garota local com o rosto machucado. Ele se levantou e decidiu que era hora de mostrar sua verdadeira força. Com a espada no ombro, o jovem declarou que precisava mostrar sua verdadeira força. Então, com o rosto ferido, ele avisou que desta vez não se conteria. Com isso, o lutador avançou rapidamente, prometendo não pegar leve com seu oponente. Muron Harris ficou surpresa com sua velocidade enquanto ele se movia em círculos ao redor dela. Enquanto o lutador saltava acima da arena, Wu Lingon gritou para ela olhar para cima, fazendo-a reagir. Logo, um ataque de cima atingiu o chão com força, quebrando o chão da arena. A tempo, a garota conseguiu saltar para trás e evitar o golpe. Com motos de energia azul florescendo em sua mão, o rival declarou que ela não seria capaz de escapar. Então ele lançou a técnica Lotus de Fogo do Coração Azul diretamente contra a jovem. A energia entrou em erupção em chamas azuis envolvendo o combatente, destruindo parte da arena. Nas arquibancadas, Wu Linjin e Toussaint Xiaoyu observaram a cena em silêncio e incapazes de reagir. Em meio às chamas, a garota gritou enquanto suas roupas eram queimadas pela energia. De uma vez, Toussaint Xiaoyu cobriu os olhos de Wu Linjin para que ele não visse enquanto o público reagia ao ataque. Os instrutores reconheceram a chama do Lotus azul e concluíram que a luta já parecia decidida. Parado na fumaça, o jovem olhou para seu oponente e perguntou o que estava errado. Com um sorriso, o lutador zombou se ela ainda se recusava a se render enquanto a garota olhava para ele com determinação. Sem responder, Harris puxou uma garrafa e bebeu seu conteúdo de uma vez. De uma vez, uma aura flamejante explodiu ao redor de ela enquanto a garrafa se estilhaçava no chão. A reação inesperada deixou o jovem completamente chocado. Então o combatente avançou com um grito, liberando uma onda de energia que enviou Deborah voando. A jovem desencadeou uma enxurrada de socos rápidos contra sua espada, forçando-o a lutar para bloqueá-los. Observando esta cena, um dos instrutores questionou se a garota havia enlouquecido. Momentos depois, Wu Lin se perguntou se sua aura havia se intensificado devido a um avanço, mas Toussaint Xiaoyu a possibilidade. A raposa então explicou que a veterana estava forçando seus limites com ainda mais pílulas. Com isso, Toussaint Xiaoyu concluiu que naquele momento a garota estava literalmente queimando sua própria força vital. Mesmo ferida, a lutadora continuou seu ataque, gritando sem parar que não podia perder. Vendo sua teimosia, o jovem avisou que não se conteria mais. Com um novo movimento, ele aprendeu dentro de um Lotus azul gigante que explodiu e a enviou voando. Assim que aterrissou, a lutadora se preparou para terminar a batalha. Vendo o perigo, o instrutor Mada Renzin gritou para que a luta fosse interrompida imediatamente. Ignorando o aviso, o jovem lançou seu ataque de redemônio de Lotus azul sobre Harris. O instrutor gritou novamente para interromper a luta, declarando já terminada. Com um olhar de pânico, Mei Renzin percebeu que era tarde demais para intervir. Deitada no chão, a garota se perguntou se era realmente o fim para ela.
Logo, uma memória surgiu mostrando um parente destruindo sua comida e repreendendo por envergonhar a família com receitas inúteis. Em sua lembrança, a jovem perguntou por que a família Muron não podia se libertar das amarras da alquimia, já que sua comida tinha o mesmo efeito que pílulas. A única resposta que recebeu foi um tapa, pois foi dito que cozinhar era uma desgraça para o nome da família. Com isso, seus parentes decidiram enviá-la para a academia e Soenchian, planejando arranjar um casamento para ela se falhasse. Então, um dos membros da família a expulsou, chamando-a de inútil e uma desgraça para o clã. A memória terminou com a garota desabada no chão, chorando enquanto cerrava os punhos. Com um olhar determinado, ela jurou provar que a comida que fazia era tão boa quanto qualquer pílula. De volta ao presente, a energia a envolveu e a lutadora se perguntou se algo poderia realmente mudar. No último segundo, o ataque de energia foi interrompido antes de atingi-la. De repente, o Lingen apareceu na frente da garota, bloqueando o golpe final. Com uma expressão séria, ele olhou para o rival e declarou que não podia permitir que ela fosse machucada porque Semi Muron era uma boa pessoa. Quando perguntado se ele estava tentando pará-lo, o jovem jurou que sim. A intenção era machucá-la. Com um sorriso, o lutador o chamou de corajoso por ousar desafiá-lo. De repente, o instrutor Meihenjin saltou entre os dois e ordenou que todos saíssem da arena, declarando o fim da luta. Então o examinador apontou para o jovem ferido e o declarou o vencedor da batalha. Com o giro de sua arma, o jovem se preparou para deixar a arena. Antes de sair, ele avisou que o outro deveria vencer sua próxima luta ou não teria chance de enfrentá-lo pessoalmente. Sem entender a ameaça, o Lin respondeu que faria o possível para passar da primeira fase. Com isso, Toussaint Shaoyu o repreendeu por estar tão calmo diante de uma ameaça clara, mas ele não entendeu o que aconteceu. Naquele momento, a raiz começou a tossir, tão enfraquecida pela luta. Enquanto o Lin a apoiava e perguntava se ela estava bem, a jovem o agradeceu por salvá-la. Com uma expressão triste, ela lamentou não ter conseguido vencer uma única rodada, mesmo dando tudo de si. Então a garota começou a chorar de frustração. De repente ela vomitou e Wu Lingen, alarmado, pediu para buscar rapidamente algumas pílulas de cura. Enquanto a segurava em seus braços, ele tentou confortá-la, mas a lutadora insistiu que estava bem. Logo depois, ela explicou que simplesmente havia comido demais, fazendo Xu Jinshaoyu reclamar da visão nojenta. Com gentileza, Wu Lingen se ofereceu para ajudar Sr. Muron a descansar e ela o agradeceu. Antes que pudessem sair, o instrutor Meihenjin interrompeu e perguntou onde o garoto pensava que estava indo. Logo em seguida, ele o informou que agora era a vez dele de lutar na arena. Com isso, o examinador revelou que seu oponente era Wang Tizu, que o encarou com um sorriso desdenhoso. Wu Lingen então pediu a Shuxian Shaoyu para escoltar Haris para fora do palco e a jovem lhe desejou boa sorte. Enquanto apoiava, a raposa resmungou em seus pensamentos sobre ter que cuidar daquela mulher tola. Imediatamente, Ma Grinzin ordenou que ambos os lados se preparassem para o combate. Na arena, o Lingen enfrentou seu oponente que esperava do outro lado. Com zombaria, Wang Tizu declarou que parecia que ele havia desistido de sua última chance de sobreviver. Em resposta, o garoto apenas retribuiu o olhar em silêncio, sem mostrar nenhuma reação. Com um salto, o instrutor recuou e anunciou oficialmente o início da luta. Golpeando o chão com sua arma, o rival declarou que se fosse esse o caso, ele teria que matá-lo. Na plateia, todos se preocupavam com o poder do lutador, mas Toussaint Shaoyu os tranquilizou, afirmando que eles não conheciam a força de Linde. Com total confiança, ela declarou que nenhum ataque seria capaz de derrubá-lo. Na arena, Wang Tizu apenas observava seu inimigo preparando-se para o golpe final. Sem entender a postura de seu oponente, Wu Lingen se perguntou que tipo de movimento era aquele. De repente, Wang Tizu gritou e liberou uma aura escura que rasgou suas roupas de cima. Então uma luz brilhante explodiu na frente de Wu Lingen, que observou a cena em silêncio. Seu oponente apareceu vestindo roupas íntimas rosa e realizou sua dança do pilar de ferro. O impacto visual fez o jovem sangrar instantaneamente pelo nariz. Nas arquibancadas, vários espectadores também desabaram para trás, sangrando também. Enjoado, Tian Jia explicou que o movimento causava tanta náusea que as pessoas não conseguiam permanecer de pé. O instrutor Wang Luong comentou que usar um golpe visualmente tão agressivo era uma desgraça para a academia. Com isso, o diretor Zhu Chenjin corrigiu, afirmando que o efeito visual era apenas uma distração. Ele então perguntou se ele não havia notado que algo estava errado com todos nas arquibancadas. Ajoelhado e apertando o estômago, Lingen sentiu náuseas e mal conseguia ficar de pé. Aproveitando a chance, Wang Tizu saltou com sua arma e gritou para ele morrer. O pilar atingiu o chão com força, levantando uma nuvem de poeira e detritos. Mesmo enfraquecido, Wu Lingen conseguiu pular para longe e desviar do golpe. Com um rosnado, Wang Tizu se preparou para atacar novamente, não dando chance para escapar. Com um movimento giratório, o rival executou sua dança do turbilhão do pilar de ferro em torno de Wu Lingen. Na plateia, os espectadores não conseguiam mais suportar a cena, cobrindo os olhos e vomitando de náusea. Ao lado de Toussaint Shaoyu, Haris de repente pareceu entender o que estava acontecendo. Ela então explicou que o comportamento nojento era apenas uma distração para o verdadeiro truque, a fumaça tóxica liberada pelo pilar de ferro.
Com um sorriso vitorioso, Wang Tzu se gabou de que toda a arena já estava cheia de seus vapores venenosos. Assim, sentindo os efeitos do veneno, o jovem cobriu a boca lutando para resistir. Enquanto isso, o Sang Xiaoyu o acusou de ser desprezível por usar veneno secretamente. Em resposta, o assassino declarou que em um palco de vida ou morte, todos os meios eram justos. De longe, Mei Yan observava com satisfação, elogiando o desempenho do lutador contratado. Ao seu lado, Shou Wu comentou que quase caiu no truque, mas o instrutor o corrigiu dizendo que ele realmente tinha. Logo depois, Wang Tzu avançou com um grito e exigiu que seu oponente morresse em agonia. No entanto, paralisado pelo veneno, o garoto se perguntou o que estava acontecendo, pois seu corpo não se movia e a cabeça latejava de dor. Gradualmente, sua expressão mudou para pânico ao perceber a gravidade da situação. Vendo seu rival lutar, o assassino zombou dele por ainda tentar lutar sem nem mesmo usar 10% de sua força. Ele então se aproximou para o golpe final, prometendo acabar com seu sofrimento rapidamente. Com isso, o pilar atingiu o rosto do garoto diretamente, forçando para trás com ferimentos enquanto o inimigo o observava com desdém. Logo depois, ele lançou a frenética dança do pilar de ferro, acertando uma brutal sequência de golpes. A saraivada de golpes atingiu o corpo sem pausa e o garoto só pôde suportar os impactos. Nas arquibancadas, Mao Jin gritou para ele parar de lutar, enquanto Tenji se preocupava com a derrota iminente. Desesperada, a raposa implorou aos instrutores para interromper a luta imediatamente. No entanto, Madranchen respondeu que não podia interromper a luta, pois o garoto apenas tinha a capacidade de revidar. Apesar da ordem, os ataques implacáveis continuaram a castigar seu corpo. De longe, ela observava e se questionava se era toda a força que ele tinha, desapontada com o que via. Com seu oponente já enfraquecido, Wang Tzu se preparou para o golpe final. Logo depois, o pilar atingiu seu alvo diretamente, espalhando sangue pela arena. A cena chocou toda a plateia e até o próprio assassino ficou surpreso com o resultado. Mesmo assim, o jovem conseguiu pegar o pilar de ferro com as mãos, interrompendo o ataque. Sem entender, o inimigo questionou por que ele ainda estava resistindo com a pouca força que lhe restava. Ferido, o menino explicou que, como tinha pouca energia, precisava colocar tudo o que tinha no único soco. Com um sorriso desdenhoso, o rival perguntou se ele realmente acreditava que um soco tão fraco poderia machucá-lo. Naquele instante, o punho atingiu o lado de Wang Tzu. Imediatamente, sua expressão mudou para choque ao sentir o impacto. De repente, uma onda de energia rompeu de dentro de seu corpo, e ele gritou enquanto o dano se espalhava. A força do soco se propagou pela arena em anéis de energia, expandindo-se a partir do ponto de impacto. A explosão foi tão forte que pôde ser vista das arquibancadas, deixando todos os espectadores atordoados. Com o corpo castigado, Wang Tzu olhou furiosamente para o jovem lutador, incapaz de acreditar no que aconteceu. Finalmente, com um último suspiro, o assassino desabou no chão da arena completamente derrotado. De pé, coberto de ferimentos, Wu Lingji simplesmente declarou que havia vencido a luta. Deitado no chão, Wang Tzu murmurou que a derrota era impossível. Então, ele questionou como seu oponente conseguiu derrotá-lo tão facilmente, mesmo estando envenenado. Wu Lin apenas se virou sem dar uma resposta direta. Com um olhar sério, o jovem revelou que esse era o poder que ele possuía, mesmo em um estado enfraquecido. Sem entender, o homem derrotado chamou de monstro chocado com a revelação. Logo, o instrutor Mag Hanxin anunciou que o vencedor da rodada era Wu Lingji. Com um sorriso discreto, o jovem celebrou sua vitória. Depois disso, os instrutores decidiram dispersar a névoa venenosa deixada na arena. Com isso, Wong Wong liberou um dispositivo que voou sobre o campo de batalha. O artefato espalhou um antídoto que parecia chuva, curando todos os afetados pelo veneno. Ao sentir a chuva, Wu Lin percebeu que sua força havia sido restaurada. Naquele momento, Maran Chen correu em direção a ele e o parabenizou por sua vitória. Com um abraço, ela o elogiou por ser ainda mais poderoso do que ela imaginava. A cena despertou a fúria de Toussaint Xiaoyu, que avançou em direção aos dois com um olhar ameaçador. Enquanto o jovem estava sendo abraçado, a raposa se aproximava cada vez mais, pronta para intervir. Com um grito, Toussaint Xiaoyu se colocou entre eles e avisou Muron Jian para não se aproximar tanto de Lingen. A garota tentou se justificar, mas a raposa acusou de estar interessada em Pesada em seu corpo. De longe, Hu reclamará que deveria ser cercado por belas garotas e Mei Yan lhe questionou por que ele pensava assim. Logo, o instrutor admitiu que a força do vencedor realmente superou suas expectativas. Então Mei Yan lhe perguntou a Xiao Wu se ele tinha certeza de que poderia lidar com aquele oponente. Com uma aura de confiança, o jovem respondeu que a palavra perder não existia em seu dicionário. Naquele momento, Xiao Shumo apareceu por trás e multou em 5 net de pedras espirituais por entrar à academia. Irritado, o jovem questionou a penalidade, mas Mei Yan o conteve para que ele não agisse precipitadamente. Em um sussurro, ele avisou que este homem era o disciplinador da academia e também o tio do diretor,
Chao Kun-Hu apenas observou a cena com uma expressão séria e intimidadora. Com isso, Mei Yan lhe apontou que o diretor estava observando a comoção de longe. Relutantemente, Chao concordou em pagar a multa e entregou um saco de pedras espirituais. Imediatamente, ele recebeu outra punição, desta vez um Nusbitras por atacar maliciosamente um membro da equipe da academia. Enquanto Mao Yame tentava acalmá-lo, o jovem gritou de raiva, mas acabou concordando em pagar. Assim que os dois saíram, ele se ajoelhou no chão e jurou que faria o diretor e um velho pagarem o dobro pelo que fizeram. Caindo no chão com sua raiva fervendo, Xiao Wu lançou um último olhar para Wu Linjin, como se o culpasse também por suas frustrações. De repente, Wu Linjin estremeceu sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ele murmurou baixinho que o ar havia se tornado estranho, deixando dois Shen e Zhao Yu intrigados. Logo depois, Tianji o parabenizou por derrotar um assassino 5 estrelas, mas Wu Linjin respondeu seriamente que se a luta não havia sido tão simples quanto parecia. Com um sorriso malicioso, o informante revelou que a batalha lhe rendeu informações valiosas sobre as quais ele poderia vender por um bom preço no mercado negro. Naquele momento, o instrutor, Ma Grenjin, chamou Tianji, lembrando de que sua participação na primeira rodada ainda estava pendente. Surpreso, o menino percebeu que era sua vez de lutar. Com passos firmes e cautelosos, ele subiu na arena para enfrentar seu oponente. Do outro lado, Yu Jashu esperava silenciosamente um jovem com cabelos vermelhos e um olhar calmo. Nos assentos superiores, o diretor Yu Jansen confirmou ao Um que o menino era de fato seu neto inútil. Ele então explicou que, como o jovem se recusou a aprender as técnicas da família, ele não teve escolha a não ser enviá-lo para a academia. Nas arquibancadas, a revelação despertou murmúrios entre os alunos que comentaram sobre a identidade do competidor. Enquanto o grupo de Wu Linjin mostrava preocupação, Qinji permaneceu calmo e declarou que seu líder o estava subestimando. Com seu livro na mão, ele afirmou que, mesmo sem grande habilidade de combate, a inteligência poderia compensar a diferença de força. Enfrentando Yu Jakusui, ele revelou que já possuía muitas informações sobre ele, já que ele era o neto do diretor. Com confiança, ele declarou que, usando as técnicas secretas da seita Tianjin, ele nunca cairia sem lutar. Assim que o instrutor anunciou o início da partida, os dois se encararam intensamente. Logo, Tianjin ativou sua técnica divina e um olho celestial se abriu em sua testa. Tushan Shaoyu, surpresa, explicou que era uma habilidade secreta da seita Tianjin, dominada por apenas alguns capazes de ver o futuro. Observando a postura de Qinji, ela comentou que ele realmente havia guardado um trunfo para este momento. Enquanto isso, Yu Jashi se preparava, curioso para ver o poder dessa técnica. Focado, Prodígio começou a dedução de Tianjin. A técnica revelou que havia 85% de chance de Yu Jakushu abrir a luta com um ataque baseado na terra. Imediatamente depois, Yu Jakushu usou a onda de rocha terrosa, forçando Tianjin a pular rapidamente para o lado para desviar. De longe, Yu Jakushu observou enquanto o menino se equilibrava em cima de uma das rochas. Com um sorriso confiante, Tianjin declarou que já havia calculado esse ataque e, portanto, não seria tido. Impressionado com sua precisão, Wu Linjin comentou sobre os movimentos do menino e confirmou que era o efeito da técnica. Ela explicou que o olho celestial permite a Tianjin acessar os pensamentos divinos do ancestral Tianjin como se ele tivesse possuído. Naquele instante, uma aura poderosa apareceu atrás dele, revelando a imagem imponente do espírito ancestral. Enquanto a jovem guerreira se preparava para seu ataque, uma aura começou a cercar suas mãos. Com isso, a técnica de Tenji revelou que a chance de um ataque baseado na terra combinado com artes marciais era de 90%. Imediatamente depois, a garota avançou em alta velocidade usando a técnica de tria brilhante para se aproximar de seu oponente. Sem entrar em pânico, o menino simplesmente levanta a mão para a posição exata indicada por sua premonição. No momento em que o punho do inimigo se aproximou, ele conseguiu bloquear o golpe com precisão. Mesmo com o bloqueio, a força do impacto atingiu diretamente seu rosto. Com o golpe, o jovem visionário foi jogado para trás e caiu inconsciente no chão da arena. Enquanto seu oponente observava, o garoto permaneceu no chão, completamente derrotado. Das arquibancadas, Wu Linjin e Tuzan Shaoyu gritaram o nome do aluno, chocados com o resultado. Mesmo ferido, o garoto já estava de pé novamente, rabiscando em seu caderno sobre a necessidade de calcular a diferença de força na próxima vez. Logo após terminar suas anotações, ele desmaiou novamente, deixando Wu Linjin ainda mais preocupado. Naquele momento, o instrutor Mei Henshin parabenizou o jovem mestre por sua vitória, enquanto Wu Linjin se perguntava se seu companheiro estaria bem. Nos assentos superiores, o diretor comentou sobre o progresso do lutador, mas lamentou que ele ainda se recusasse a usar as técnicas da família Yu. Após a luta, o vencedor olhou para os instrutores no céu e então se virou para deixar a arena. Com isso, o instrutor Man Hanzin o autorizou a descer do palco. Logo depois, Wu Linjin carregou seu colega nas costas, elogiando-o por sua força e sua técnica do terceiro olho. Com o rosto inchado, o garoto respondeu que não precisava aprender tais coisas, mas Wu Linjin lamentou ter pouco talento para isso. Naquele momento, o instrutor Mao Hanshin anunciou que a segunda rodada seria organizada aleatoriamente e que os alunos chamados deveriam entrar na arena. Nos assentos superiores, o instrutor-chefe Tong Luhong questionou a decisão de selecionar oponentes aleatoriamente.
Em outro lugar, Shao se preocupou em não conseguir enfrentar Wu Linjin, mas Mei Yan o tranquilizou. Com um sorriso, o instrutor revelou que Wu Linjin havia ofendido mais pessoas do que apenas os dois. Imediatamente depois, Ma Hanxin amassou um pedaço de papel em sua mão e anunciou que a primeira partida havia sido decidida. De pé diante da máquina de loteria, ele abriu os papéis para revelar os nomes dos competidores. Assim, a luta seria entre Wu Linjin e Xiao Ovo, que surgiu confiantemente. No entanto, Shushun Xiaoyu e Muron Shan questionaram como isso era possível se a seleção fosse aleatória, mas Wu Linjin disse que não tinha ouvido nada sobre isso. Imediatamente, o próprio instrutor perguntando como eles poderiam possivelmente manipular os resultados para almejar novos discípulos. Logo depois, Xiao deu um passo à frente, alegando que acreditava que o instrutor Mei não mostraria favoritismo. Vendo a hesitação de seu rival, Tusan Xiaoyu o acusou de ser arrogante e com medo de lutar. Com um olhar sério, Wu Linjin interrompeu-a, declarando que já havia sido dito o suficiente. Ele então afirmou que para entrar em uma classe melhor ele não poderia recuar nem um pouco. Enquanto Miron Shan e Tusan Xiaoyu admiravam a postura resoluta de seus companheiros, o visionário aproveitou a oportunidade para notar o interesse das duas garotas em suas anotações. Com ambos os oponentes em posição, a arena ficou em silêncio aguardando o início do combate. Com um sorriso, Shou comentou que não esperava que seu rival realmente tivesse a coragem de se levantar e lutar. Ele então avançou, determinado a resolver antigas e novas queixas de uma vez, atingindo o chão da arena com sua arma. Momentos depois, Tu Shan Xiaoyu reclamou do ataque surpresa, mas o instrutor Mei Henshin fingiu que já havia anunciado o início da partida. Irritada, a raposa concluiu que todos na academia pareciam estar mirando em seu irmão. Na arena, os dois lutadores trocaram uma série de golpes de alta velocidade. Com um movimento rápido, o agressor criou uma imagem posterior para confundir seu oponente. Assim que o espectador gritou um aviso, o Linjin já estava se virando para o ataque por trás. Ele então desferiu um soco rápido e mostrou que Hu Ho admitiu que a velocidade do garoto era realmente impressionante. Imediatamente depois, uma enorme explosão de energia azul se espalhou pela arena. Sem recuar, o desafiante usou seu próprio braço para bloquear chamas azuis que avançavam. Com isso, o oponente declarou que já havia decifrado seu estilo de luta e não permitiria que ele se aproximasse. Sentindo o calor da energia, Wu Lingon soprou em sua própria mão para esfriá-la. De repente, a expressão do garoto mudou quando ele percebeu algo importante. Com um grito, invoque a técnica dos 3.000 dragões de fogo, convocando duas criaturas massivas de chamas azuis. Com isso, a alta temperatura das chamas forçou seu oponente a recuar ao perceber que não poderia bloquear o golpe com seu corpo. De longe, Mei Yan observou a satisfação, encorajando o ataque a encurralar seu rival. Enquanto isso, Bai Ji assistia a lutas, esperando que Wu Linjin finalmente revelasse suas técnicas demoníacas. Encurralado na borda da arena, ele viu seu inimigo preparando um novo ataque para acabar com ele de uma vez por todas. Momentos depois, a técnica dos dragões gêmeos entrando no mar avançou em direção ao Wu Linjin, que se preparou para o impacto iminente. Com um grito, Wu Linjin declarou que não tinha escolha a não ser usar toda a sua força. Enquanto isso, Maran Chen e Tinge observavam com entusiasmo, ansiosos para ver qual movimento ele usaria. Com as mãos posicionadas, o jovem se preparou para executar uma de suas técnicas imortais. Então ele gritou exercício de peito, liberando uma onda de energia que repeliu as chamas azuis. Chocado, Zhou Ogo protestou que isso não era nem de perto uma técnica imortal, enquanto o desafiante se gabava de que havia desenvolvido a partir de sua experiência com exercícios. Com isso, o oponente admitiu que ele tinha alguma habilidade, mas avisou que seus truques não terminavam ali. Logo depois, a energia dos dragões se dispersa, explodindo em pequenas chamas ao redor do jovem lutador. Em um instante, as chamas se transformaram em dezenas de pequenas flores de lótus de fogo. Com a arena coberta de chamas, Shou Hu o desafiou a tentar pegá-las com as mãos. Diante de uma nova ameaça, Wu Linjin decidiu que precisava usar uma técnica imortal ainda mais forte. Imediatamente, ele executou a técnica imortal de pular lado a lado. Naquele momento, Zhang Ma, que estava assistindo de longe, questionou se ele havia aprendido sua técnica, mas foi repreendido por um colega aluno. Com movimentos rápidos, o jovem criou várias imagens posteriores de si mesmo que se moviam pela arena. Sem noção, Shou percebeu que seu rival estava usando o fluxo de ar de seus movimentos para dispersar as chamas. Com seus oponentes ainda cercados por energia de fogo elementar, ele se preparou para um golpe finalizador. Assim, Shou invocou a prisão de confinamento de rocha flamejante, cercando o desafiante com fogo e pedra. Enquanto isso, Tianju e Maronjan questionaram como ele poderia usar técnicas da Terras, e o informante notou a ausência de flutuações elementares. Logo depois, Mei Yan se gabou da técnica de troca de 5 elementos de Xiao Wu, levando o garoto a reclamar que ela estava apenas inventando nomes.
Com seu sorriso, o oponente refletiu sobre como os nativos deste mundo entendiam os princípios dos 5 elementos. Nos assentos superiores, o diretor Yu Tenzin ordenou que Hun Hon registrasse a técnica do garoto. No entanto, o instrutor lembrou o alto custo dos cristais de rocha espiritual, fazendo com que o diretor engasgasse de surpresa. De volta à arena, Shou Au se gabou de que, com o conhecimento dos princípios do mundo, suas técnicas tinham infinitas variações. Com um novo grito, ele se preparou para liberar seu golpe finalizador. Então o jovem executou a explosão de rocha perfurante, fazendo com que as paredes de fogo e pedras abassem sobre seu oponente. Logo depois, as rochas e as chamas caíram sobre Wu Lingen, que estava preso no centro da explosão. Assim, Tianjin e Mu Rongxuan gritaram seu nome, preocupados com o resultado do ataque, enquanto o diretor lamentava a perda de suas pedras espirituais. Huang Long tentou chamar sua atenção. Com uma coxa de frango na mão, Ma Rongxuan se preparou para correr para salvar Wu Lingen, recusando-se a ficar parada. No entanto, Sun Xiuyan impediu, insistindo que ela não deveria piorar os problemas de seu irmão. Com total confiança, a raposa a tranquilizou, garantindo que uma técnica tão pequena não era problema para ele. Com um ar de superioridade, Shou declarou que o nativo deste mundo nunca poderia se comparar a ele, Destino. De repente, o chão da arena começou a tremer e rachar sob seus pés, deixando-o atordoado com o que estava acontecendo. Nas arquibancadas, todos se perguntavam o que estava acontecendo, questionando se era um terremoto. Com um sorriso confiante, Tu Shen Xiaoyu simplesmente declarou que seu irmão Lingen era verdadeiramente invencível. Então o chão se abriu, revelando uma intensa energia amarela. Logo, Wu Lingen emergiu dos escombros, realizando a técnica imortal do supino super veloz. A cena deixou Shou completamente chocado, imaginando como tal coisa era possível. Com isso, duas Shan e Xiaoyu explicaram que aquelas lajes de pedra não eram nada comparadas ao treinamento usual de seu irmão. Em meio aos destroços, desafiante comentou que o peso ainda estava muito leve para ele. Irritado, Shou Arroa se recusou a acreditar que alguém deste mundo poderia humilhá-lo. Ele então declarou que, como escolhido, não havia como ele perder para um mero ninguém. Com isso, o jovem usou o metal emprestando a técnica do momento da terra para fortalecer sua arma. Logo depois, ele se preparou para liberar o ataque de trovão contra seu oponente. Nos assentos superiores, o diretor lamentou que a raiva tivesse obscurecido o julgamento de seu neto, fazendo esquecer a maior habilidade de seu oponente. De volta à arena, Wu Lin se preparou para usar outra de suas técnicas imortais. Quando o ataque desceu, o menino realizou exercícios de rotação do corpo com um chute giratório. Ele atingiu a arma de seu oponente diretamente, quebrando-a em pedaços. O impacto do golpe se refletiu nos olhos de Xiao Wu enquanto ele assistia sua arma ser destruída. Com seu rival desarmado, Wu Lingen se virou e declarou que ele havia perdido. Nas arquibancadas, Tuzan Xiaoyu e Mu Rongxuan aplaudiram sua força e vitória. De longe, Meng Ele ficou irritado, questionando como seu lutador poderia perder para um garoto sem cultivo. Com a vitória garantida, o desafiante começou a se afastar, deixando seu inimigo para trás. Caído no chão, Xiao gritou, recusando-se a aceitar a derrota e ordenou que ele ficasse onde estava. Ele então se levantou e implorou ao mestre Dan para lhe dar força, determinado a não perder daquela maneira. Ei pessoal, gostaram da história? Eu gostei muito. Se você quiser acompanhar a próxima parte, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Vejo vocês na próxima história, pessoal.